Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou Paula Machado, sou historiadora, sou produtora cultural e atuo mais na área de museus, onde tenho realizado mais meus projetos no Mini Museu Firmeza e também no Museu do Ceará, no Museu Sacro de Aquiraz e em outros locais. Eu queria falar só um pouco sobre o que é o projeto. Esse projeto ele foi pensado por mim e pela minha irmã, que é a Ana Machado. O projeto foi proposto por ela e a gente pensou esse projeto a partir de uma necessidade nossa mesmo, porque a gente escreve e executa projetos lá no Mini Museu Firmeza e às vezes a gente se esbarra em algumas necessidades mesmo relacionadas ao trabalho nos museus, né? E foi a partir daí que a gente pensou esse projeto. Eu estou aqui cumprindo com parte da contrapartida do projeto, que foi a curadoria das oficinas, né? Os temas, quando eu escolhi os temas das oficinas e os professores. E também a mediação, né, da oficina, de apresentar os professores, ver as perguntas e tal. Essa é o que a gente propôs no projeto como contrapartida. Eu quero agradecer algumas pessoas. Primeiro, quero agradecer à Secultifor, né, Secretaria da Cultura de Fortaleza, pela aprovação do projeto, ao Fundo Municipal da Cultura e à Lei Aldir Blanc, né, que proporcionaram que esse projeto viesse a acontecer e a gente está iniciando ele hoje. Quero agradecer a todos os participantes, os que se inscreveram, os que não se inscreveram, mas que estão participando, que contribuíram com a divulgação. Quero agradecer aos professores que aceitaram os convites. Essa oficina ela é formada por sete oficinas, né? E eu quero agradecer a todos os professores que aceitaram participar. E quero agradecer ao Erivaldo Filho também, a Helene Magalhães, pelo apoio técnico para a gravação no Meet, e para me ajudar mesmo com esse apoio técnico aqui hoje. Grata a todos vocês. E vou apresentar aqui a nossa professora de hoje. Nossa professora de hoje. Hoje nós temos 3 oficinas, né? Que é a oficina de ação educativa em museus, a oficina de conservação de acervos, que vai ser realizada pelo Roberto Chaves, e a oficina de Museu, Memória e Cidadania. Vamos iniciar nosso projeto aqui com a Núbia. Muito grata a Núbia por ter aceito o convite. E a Núbia, ela é artista, professora, pesquisadora, graduada em artes visuais pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, o IFCE, e também graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Ceará, tem mestrado e doutorado em Educação Brasileira pela UFC. No campo das artes visuais, ela atua com gravura, instalação e performance, e no campo da educação atua com os temas ação educativa em museus, arte, educação, infâncias e prática lúdicas. Então, eu passo a palavra aqui para a Núbia e vamos dar início à nossa oficina. Obrigada, Paula. Boa tarde a todos e a todas e a todos que estão aqui. É um prazer, né, falar sobre esse tema. Obrigada, Paulo, pelo convite. Obrigado, Erivaldo, né, que vai estar aí apoiando, né, o apoio técnico. Primeiramente, eu não vou passar, né, os slides agora. Quero primeiro uma conversa com vocês. A Paula já falou desse meu lugar de onde eu falo, né, que é das artes, da educação, né, do campo também da educação em museus, né, trabalhei durante muito tempo como educadora em museus, como coordenadora, e enfim. Então, é um tema que me afeta e que me leva, me carrega para os lugares por onde eu vou
Então, o museu está em mim, né? Mesmo que eu não esteja, no momento, atuando em museus, o museu está sempre, né, é, me afetando, seja na sala de aula com meus alunos, inclusive agradeço aqui a presença da Amanda, que está aqui, e é por aí. E outro campo, né, que me afeta bastante, que eu trago sempre por onde eu quero que eu vá, é a literatura, né? Então, assim, eu queria começar por literatura e ela vai atravessar, né? Ela atravessa a minha vida, vai atravessar aqui também a minha fala. E eu queria começar pela literatura mas antes de começar pela literatura, aqui está um projeto de oficina de formação. E aí, quando eu recebi o convite, meu Deus, como é que eu vou dar uma oficina, né? Uma oficina virtual, né? Então, a gente está todo mundo está experimentando. Então, eu não diria que seria uma oficina, mas, assim, vamos dizer, um experimento, né? Eu vou lançar aqui, né? O que eu quero com vocês durante a apresentação dos slides, né? Eu posso retomar isso, falar de vez em quando, para ativar. Então, por que eu vou falar logo do princípio? Porque vocês vão já pensando no que vocês podem apresentar, né? É só um exercício, nada, né? É coisa rápida, porque também nós não temos tempo. É um exercício poético com um objeto, pode ser com objeto, com a linguagem escrita, ou com a mesma linguagem oral, né? Então, vai ser bem livre. Vocês vão fazer um exercício poético, utilizando, né, o que vocês quiserem, o próprio corpo, né, utilizando, né, de uma ação performática, né, seja com o objeto, seja com o próprio corpo, ou então um exercício escrito, vocês podem apresentar aqui no próprio Meet, ou então, se tiver alguém tímido, pode enviar para o Erivaldo, que ele vai colocar aqui no chat, né, no chat, que aí ele manda o contato dele. E aí, se alguém achar necessário projetar, a gente projeta. Tudo bem, Paula? Pode ser assim? Oi, Núbia, tudo bem? Pode ficar à vontade, a oficina é tua. Tá. É apenas um exercício poético com objeto, com o corpo, né? O corpo como esse lugar de escrita, né? Pensar o corpo como lugar de escrita, de expressão, enfim. Então, é bem livre, é apenas, né? Então, como eu vou apresentar, vocês podem ir pensando no quê? Porque a partir do momento que eu falo de minhas experiências, né? Vocês também vão lembrando da de vocês, né? A gente vai ativando, né? Vamos ativando os nossos corpos. Bem, então, eu vou começar pela literatura, né? É um livro, né? O primeiro contato meu com este livro foi como arte educadora, quando eu tive uma experiência numa escola. O nome do livro é Aldemir Martins, No Lápis da Vida Não Tem Borracha. E então, assim, os autores é Nilson Molan, ou é Molin, e Rubens Matuque. Então, assim, eu vou ler uma fábula dos Felídeos, né? Então, o livro vai tratar toda da vida do Aldemir, e já próximo do final, os autores trazem uma fábula, né? Fábulas dos Felídeos. Aqui a página, um gato. Certo dia, depois de uma chuva de verão, Aldemir chegou a seu estúdio e viu um arco-íris. Aí se lembrou da velha história. Quem caminhar até onde acaba o arco da velha, um tesouro há de encontrar. Partiu de Sumarezinho, no rumo do Pico do Jaraguá. Orientou-se pelas cores e caminhou. Anda, que anda, que anda. Enfim, alcançou o pé do arco-íris. Lá viu um gato. Pegou o bicho no colo
e só então notou que havia outro gato ao lado, de outra cor. Mais adiante, um terceiro. Não era uma ninhada, era um ninho de gatos. Havia dezenas, centenas, talvez milhares deles houvesse. E as cores do arco-íris não eram suficientes para dizer todas as cores deles. Levou apenas um gato para casa e começou a desenhar e pintar os demais. Surgiram o resumo de todas as cores. Brancos? Ausência de cores? Pretos? Gato verde água, verde musgo, verde esmeralda, azul celeste, azul petróleo, lápis lazuli, roxo, vermelho, bordô. Os amarelos nem estão no dicionário. Era amarelo de amanhecer da caatinga, era amarelo esturricado de seca, era amarelo de caju, era amarelo de passarinho, era amarelo de cactus. Até hoje, Aldemir continua tirando o gato do pé do arco-íris. Então, é um livro de 98, né? Aldemir estava vivo, estava pintando seus gatos, e a gente continua admirando seus gatos. Aqui no Ceará, se tiver alguém de outros estados, nós temos o Museu de Arte da UFC, que tem uma sala dedicada ao artista Aldemir Martins, né? Então, assim, vale a pena, quem não conhece, visitá-la, né? Então, por que que eu pensei em trazer essa história? Então, como arte educadora, quando eu trabalhei na sala de aula com crianças, eu trazia muito a literatura infantil. Então, comecei a pesquisar livros que pudessem me auxiliar nessa atividade. Então, compreendendo que a visita ao museu começa em sala de aula, então fazia esse trabalho, já tinha tido uma experiência no Museu do Ceará, que me ajudou muito a pensar esse meu papel de educadora. Então, né, faço esse trabalho na escola aqui de Fortaleza, trabalhando com projetos com vários artistas cearenses, inclusive na sala do MAU, Museu de Arte da UFC, um deles era Aldemir Martins, então as crianças vão visitar a sala e etc. E isso durou, quer dizer, uns 6 meses a gente trabalhando com isso, né? Porque a gente compreende a atividade com arte ou com qualquer outra atividade artística que deve ser vivida, experimentada, né? Não é aquela coisa eventual e pontualmente. Pronto, trabalhamos o artista e não vamos mais. Não, a gente tem que trabalhar, viver, deixar as crianças viverem as experiências. Isso é importante. Então, pensar o museu como esse espaço de experiência, né? Pensar o museu nessa relação entre arte e a escola, que é aqui o tema que eu vou trabalhar, que é a ação educativa em museus. Podemos prosseguir? Qualquer coisa, vocês podem interromper. E outra coisa, para eu também voltar à nossa proposição. Então, falando de museu, falando de arte, falando de história e de memória. Tem um autor, né, antes do Erialdo ir para os slides, que eu gosto muito, que é do campo, né, da museologia, e é um poeta também, que é o Mário Chagas. Então, quem trabalha com museus, né, conhece bastante o autor, né? Trabalha com uma perspectiva, né, da museologia social, enfim, e foi um dos que, né, que já esteve por vários momentos aqui no Ceará, trabalhando com formação dentro dos nossos museus, seja os museus ditos oficiais, que é de onde eu trago as minhas experiências, seja os museus comunitários, né, que é uma experiência riquíssima, né, que a partir dos anos 2010 e etc., vai surgir muito, né, anos 90 também, algumas experiências. Aqui no Ceará nós temos experiências bem bacanas, caso alguém não seja de outro lugar.
Ok? Bom, eu vou trazer um poema cujo título é Museu, da poeta, né, dizer poetisa, mas já me chamo poeta, Cecília Meirelles. E esse poema está dentro de um texto do Mário Chagas, que é Museu, Literatura, Memória e Coleção, onde ele pega diversos poemas que discutem, que se relacionam com museu e traz para fazer análise. Então, eu vou ler Museu, da Cecília Meirelles, que está no livro Mar Morto, para discutir. Museu. Espadas frias, nítidas espadas, duras viseiras, já sem perspectivas, cetro sem mãos, coroa já não viva, de cabeças em sangues naufragadas, anéis de demorada narrativa, leques sem falas, troncos sem calçadas, pedros de horas não mais escutadas, espelho de memórias fugitivo, ouro e prata, turquesa e granada, que é da presença passageira esquiva das heranças dos poetas mal-logradas. A estrela, o passarinho, a sensitiva, a água que nunca volta, os bens amados, a saudade de Deus, a vaga inativa. Então, pela coleção que ela vai colocando e vai descrevendo, a gente já tem a ideia que tipo de museu que ela vai, né, vai pontuando aí com seus objetos, essa coleção, né? Um museu histórico, né? Falando de quem? O objeto da elite que está no poder, né? Então, o Mário faz uma análise bem bacana desse poema, mas eu já estou preocupada, né, com o horário. Então, eu vou parar um pouco, vou passar para os slides, a gente pode retomar, então, quando eu trago a literatura, é pensar na potência da literatura, como que ela pode estar também dentro dos nossos museus. Pensar em quantos textos maravilhosos, né, que temos em nossa literatura para a gente pensar um trabalho interdisciplinar, né? Pensar dentro de uma educação mais holística, né? Uma educação mais rizomática. Ok, aqui apresentando aqui a ação educativa em museus, né? Coloquei aí uns pontos, né, que eu vou pontuar. O foco é a ação educativa em museus, museu escola, mediação, museus comunidade, mas aí é só pontuar. O foco são as experiências museais, prática, teoria e prática da ação educativa em museus e patrimônio, os desafios contemporâneos, né? Enfim, está colocado dessa forma e foi proposital no sentido da gente pensar mesmo o museu como essa teia, pensar a educação de forma, né, rizomática, né? Então, é pensar nesse lugar do museu, né, da educação dessa forma, né? Várias direções, vários pontos, de vários ângulos que a gente que nós possamos enxergar. Valdir, pode passar. E assim, eu trago, né, ainda nessa história da literatura, né, da poesia, né, do poema propriamente dito, né, uma figura, né, que é tão caro às ações museológicas nos museus, né? Então, Paulo Freire, né, próximo ano o centenário dele, então a sua pedagogia foi de extrema importância para as ações museológicas. A Denise Sturda diz que, né, lá na revista Musa, número 1, diz que é muito, né, a sua abordagem, né, pedagógica é muito utilizada nos museus. A gente vai encontrar também outros autores que falam sobre isso, da importância de Paulo Freire, como Maria Célia Santos, o próprio Mário Chagas, enfim, por aí vai.
né? Então, assim, eu trago um poema, porque geralmente a gente vai trazer aquelas citações do Paulo Freire bastante conhecido, e então pensar aqui nessa parte do poema, também no que Paulo Freire teve essa relação com a arte e a educação nos anos 60. O que ele diz? Que Recife sempre. Recife, cidade minha, já homem feito teus cáceres experimentei. O que queria, o que quer e quererei, é que homens, todos os homens, possam comer, possam vestir, possam calçar, possam criar. E que os meninos não tenham fome, não tenham dor, possam brincar, possam sorrir, possam cantar, possam amar, e amados possam ser. Então, é um texto que ele escreve do Chile em 69, né? Para quem não sabe, ele foi exilado, né? E então foi convidado a sair do país durante a ditadura militar. Então, o que Paulo Freire traz com o seu pensamento é aquilo que a nova museologia, ou mais precisamente a museologia social, pensa, né? Que é esse lugar social, né? Lugar político, né? A cidadania, né? Pensar o museu como esse lugar social, né? De lutas também. Como é que os museus estão trabalhando isso? São as reflexões que trazem. Então, o pensamento de Paulo Freire é muito, né, produtivo para nós pensarmos as nossas ações museológicas. Pode passar, Claudinho. Eu vou correr aqui, senão não dá tempo. Mais uma de Paulo Freire, que tem muito a ver com o nosso campo, que é a arte e educação. Educação é uma obra de arte. É nesse sentido que o educador também é artista. Ele refaz o mundo, ele redesenha o mundo, repinta o mundo, recanta o mundo, redança o mundo, né? De uma entrevista que ele dá na cidade do México, durante esse, né? 1996. Então, é trazendo esses poemas e trazendo esse pensamento de Paulo Freire que eu propus para vocês pensar também numa ação poética para, né? Vamos ver o que vai sair hoje, né? Se a gente vai conseguir, né? Quanto do tempo, mas o que vier, nós estamos fazendo apenas um exercício, né? Pode passar. Ação educativa em museus. Então, trago aqui como um marco, né? Trago aqui uma citação da Política Nacional de Educação Museal, né? De 2017. O que diz o documento? O documento diz, no Brasil, o primeiro setor educativo institucionalizado surgiu com o Serviço de Assistência ao Ensino do Museu Nacional, criado por Roquete Pinto, em 1927. Bom, eu pintei de vermelho porque já encontrei outras fontes, que é 1926, entendeu? O documento traz aí, como é a citação, eu deixei. O serviço tinha como missão auxiliar o desenvolvimento das práticas educativas que colaborasse com a aprendizagem e com o currículo escolar. Então, assim, a partir desse momento, estão pensando muito essa ação educativa vinculado como uma forma complementar, né, do ensino formal. Não é isso que hoje a gente pensa de uma forma complementar, mas a gente pensa em uma outra abordagem, né? Aqui muito colado, né? Muito colado aquela coisa para servir complementar. Enfim. Pode passar, Valdinho. Alguns marcos, né, do papel dos museus, quando começa a se, né, pensar. 1952, o primeiro grande seminário sobre o papel dos museus na educação, em Brooklyn, Nova York, Estados Unidos. Em 1954, em Atenas, outro seminário foi organizado com a intenção de aproximação dos museus da educação. Aí, aqui no Brasil, nós temos, né, esse seminário, né, que é de 1958, o Seminário Regional da Unesco, tendo como a função educadora dos museus, que era o tema geral. Paulo Knaus traz, né, essas informações, né, no artigo que ele vai falar sobre os estudantes
nos espaços museais. E então, assim, em 2018, né, muitos programas de museus, né, estavam comemorando sobre os 60 anos desse movimento, né. O Mário Chaves, num dos artigos dele, ele vai falar, né, desse papel político da Unesco e do ICOM, né, sobre, né, ele vai fazer assim, uma crítica que seminário regional já dá uma ideia de colonialismo, enquanto se era um seminário internacional, por que colocar essa questão do regional? Uma vez que vários países estavam presentes, ou pelo menos foram convidados. Então, é uma reflexão que ele traz, né, porque os outros não estavam assim, né, os seminários, né, de Estados Unidos, e esse já estava como internacionais, e o do Brasil não, estava como seminário regional. No Brasil, os primeiros serviços, aí trazendo aqui uma citação da Ana May Barbosa, que é um nome né, bastante conhecido no Brasil. No Brasil, os primeiros serviços educativos em museus orientados para ver arte foram organizados nos anos de 1950, Cília Castanheiro Brandão e Sigrid Porto, no Rio de Janeiro. Então, traz aí um dado sobre os serviços educativos, no sentido, né, mais de pontuar. Eu trago dos 29 comitês do ICOM, né, Conselho Internacional de Museus, eu destaco aqui o papel, né, do SECA, né, que tem como a educação como uma área primordial, né, para a cultura, né. Cultura e educação são primordiais, né, para pensar essas ações museológicas, né. Enfim, pode passar, Valdinho. Ok. Então, aqui eu trago uma citação da Barbosa também. O primeiro museu no Brasil a ter um ateliê para crianças foi o MASP, com o Clube Infantil de Arte de 1900. Eu pintei também, porque às vezes no próprio documento, eu tinha esse documento, eu escaneei para vocês, mas eu não sei o que eu coloquei, que eu ganhei do próprio MASP. Tem uma data de 47. Pintei em vermelho para depois eu ir ver. Criado por Suzana Rodrigues. Então, é bem importante, né, essa atividade com as crianças no MASP. Seguiu-se o MAN, no Rio, que movimentou a cidade com os domingos da criação e com o ateliê para adolescentes, conduzido por Ivan Serpa, né, que é um artista. Posteriormente, a Pinacoteca do Estado de São Paulo e o Centro Cultural São Paulo também tiveram muito bem orientados ateliês livres. Então, são dados que a Ana May Barbosa traz, né? Esses domingos de criação realmente foram bem interessantes. Frederico de Moraes, crítico de arte, esteve também à frente, coordenando nessa época, né? Dirigindo o MAN, né? Esses ateliês, esses domingos de criação, foram realmente bem interessantes para a experimentação, não só desses públicos, né, das crianças que visitavam, mas a própria formação dos artistas, que eram o tempo das experiências, era o tempo que estava se iniciando mais esse experimento dentro da arte, né, Gepap, Clark, etc., o Hélio Oiticic, etc. Pode passar o Valdinho, não sei se passou por aí. A arte e educação no MAC foi instituída na década de 70, quando era o diretor Walter Zanini, né? Isso aqui é um dado que eu trago dentro do próprio livro do História da Arte Brasileiro, né? Tem um texto da Ana May Barbosa dentro desse texto, onde ela fala que deu curso, né? Ela inicia dando cursos, né? Na época do Walter Zanini, né? Que compreendia, né? O museu como um laboratório. Então, foi uma experiência muito rica. O Zanini também era membro do ICOM, né, Brasil, né, tinha toda uma formação, todo um período que ele esteve em Paris, todas essas discussões museais, né, faz parte, né, da formação do Walter Zanini. Então, é um crítico de arte, né, que
e foi muito importante para a vida de muitos artistas contemporâneos brasileiros. Podemos passar o Valdinho. Aí a Ana May Barbosa traz, né? Ela traz, né? A experiência vivida por ela, né? Quando foi diretora do Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, né? Em 87, né? É uma experiência, né? Que ela diz que foi muito inovadora nas ações educativas dos museus, principalmente com as crianças, né? Ana May, né? Eu tive a oportunidade de ver em algumas vezes aqui mesmo no Dragão do Mar falando dessas experiências, falando como é que foi, como era também a lógica de muitos curadores quando se reportava a educadores, né? Por exemplo, muitas vezes mantém-se distância, faz as exposições e mantém-se distante o diálogo com os professores e os diálogos. Então, a Ana May Barbosa é uma crítica ferrenha desse momento. Ela viveu, né, viu no mal que viu a postura, né, desses discursos de curadores sobre ação, sobre educação, sobre ações educativas, que a gente sabe o quanto que é importante, né, a ação educativa dentro dos museus, né? Então, segundo a Ana May Barbosa, a maioria dos serviços educativos em museus no Brasil foi criado nas décadas de 1980 e 90, momento de intensa luta política na educação e dos arte educadores. Para a autora, a difusão das ideias da abordagem triangular, a qual consiste a articulação epistemológica da história da arte, do fazer artística, a leitura da obra de arte, vem contribuindo para a mudança dos modos de compreender o ensino de arte na escola e nos espaços museológicos, né? Teve um período que ela, né, fez bastante crítico o modo como foi se apropriando a metodologia, né? A metodologia na abordagem triangular, né? Muitas vezes os professores utilizavam como cópia, né? E não como, de fato, né? Uma releitura ou mesmo um processo de criação, né? Isso é fato, a maioria tem muita gente aqui da arte e educação, né? Não é novidade isso que eu estou dizendo, mas pode ser que alguém esteja, né? Então, eu não vou me demorar muito nisso. Mas é importante compreender historicamente o que foi os anos 80, né? No ponto realmente de luta, todos os campos da educação, né? A LDB estava aí para ser, né, promulgado, como que a arte e a educação, né, passa a ser obrigatório nos currículos escolares, enfim, e podemos discutir isso também mais adiante, porque é um tema bem, bem interessante, do ponto de vista político e educacional. Pode passar, Claudinho. Então, eu trago aqui o Mário Pedrosa, um crítico de arte. Então, assim, o museu não pode se resumir a ter um acervo de obras de arte, mais ou menos importantes, e expô-las, permanentemente ou periodicamente. Deve cuidar de suas funções educativas em cursos de iniciação e de estética, como um arquivo mais completo possível, uma biblioteca especializada. Não deve ficar trancado dentro de suas paredes, mas sair pelos outros centros urbanos do interior, com mostras circulantes adequadas e guias capazes e a televisão para explicar quadros e obras aos telespectadores, o significado dessas obras. Então, aqui a gente vê, né, o pensamento do Mário Pedrosa, né, sobre o que é, né, o que ele compreende por ação educativa. Lógico que a gente tem que considerar o período, né, década de 70, 60, etc., que pode, né, viu esse texto, e aí naquele momento, e até mesmo recentemente as pessoas falam em guias, monitores, são termos, a terminologia que a gente não utiliza mais, né, mas o que deve pensar aqui, trazer, na fala de Pedrosa, é a importância da formação, né, ele está aqui falando, né, da importância de uma divulgação maior em todos os meios, né, então, que a televisão fale sobre isso, que o governo fale sobre isso, que tudo fale sobre isso, da função realmente importante da educação, né,
da educação com arte, né? E divulgar, né, essas exposições itinerantes, que é muito interessante, que muitas exposições acontecem, porque é um modo de a pessoa ter oportunidade de conhecer. Às vezes é distante, existe nenhuma dificuldade de deslocamento, e fazer esse deslocamento dos acervos, das exposições, né, é um modo de mais pessoas terem acesso, entendeu? Então, Pedrosa, na sua visão de um crítico revolucionário, né, de esquerda e etc., toda a sua trajetória, ele vai estar sensível a isso. Então, é que Pedrosa vai. Pedrosa também era um admirador das escolinhas, né, criado por Augusto Rodrigo, na Escolinha de Arte do Brasil, em 1948, e todo, né, que a gente começa, não tinha um curso de formação em arte no Brasil naquele período. Então, em 48, anos 60, as escolinhas, e até os anos 60, as escolinhas cumpriram um papel muito importante, né? Então, ele era um admirador do trabalho de Augusto Rodrigues, da Anis de Nils Silveira, da Silveira também, que fazia isso, esse papel, ver esses outros grupos que não estavam nos museus. Então, isso é, né, o pensamento de Pedrosa. Vamos lá, podemos passar. Pronto, outra figura importante para a gente pensar sobre a educação, eu trago aqui, eu estou frisando a educação, que é o campo, né? Mas quem poderia, vou falar de patrimônio, vai focar mais o Mário no campo do patrimônio, né? E eu trago aí, né, Mário de Andrade, Educação como Aliado do Patrimônio. Eu trago aqui uma citação do livro A Uma Gota de Sangue em Cada Museu, né, do Mário Chagas, como ele apresenta o pensamento, né, pedagógico do Mário de Andrade. Então, o que ele vai dizer? A dimensão pedagógica também recorrente, que perpassa mesmo a obra literária de Mário de Andrade, aqui se revela inteira. Sem educação e participação popular, não há possibilidade de um trabalho preservacionista eficaz. Não há sequer sentido para a preservação. A imagem do museu cemitério de objetos é forte e não está longe da realidade de muitos museus brasileiros. Então, né, ele pega assim bem forte mesmo o modo como muitos museus, né, tradicionais, e claro que ainda repercute, né, hoje, né, essa imagem de museu cemitério, né, mas teve um momento que, lógico, que nós não tínhamos esse campo de discussão, que era muito mais forte, né, nesse momento, né, em que Mário fala e está escrevendo sobre isso. Então, ele tem uma sensibilidade muito grande para pensar isso. Não é à toa que ele era um grande colecionador de desenhos infantis, né? E trabalhou junto com a Anita Malfatti, em escolinhas e etc. Não é à toa que, quando foi secretário de Cultura de São Paulo, ele pensou os parques infantis na cidade de São Paulo, né? Tem dissertações teses, né, falando sobre isso. E, enfim, o projeto de 36, né, que depois, em 37, vai ser votado, que vai pensar a questão do patrimônio. Isso é muito importante, né, o papel do Mário de Andrade. E Mário Chagas vai falar em outro texto, fica pensando, né, ele faz a reflexão como que intelectuais importante, né, como Mário de Andrade, como Anísio Teixeira, aqui do campo da educação, com Abdias do Nascimento, né, movimento negro, como Cecília Meirelles, como Carlos Drummond de Andrade. Então, como esses intelectuais ficaram tão distantes desse olhar dos museólogos no Brasil. Então, ele chama atenção para isso, né? Então, quer dizer, a contribuição que os nossos intelectuais, né, pensaram o campo museal. E eu passando aqui, ó. E já, só voltando, não, mas tudo bem, pode ficar aí, mas só voltando, já que eu estou falando de literatura, e literatura é o que me atravessa, lembrei agora da Cecília Meirelles,
ela tem uma crônica de 32, né? Entre os anos de 30 e 32, ela escrevia regularmente no Correio da Manhã, era o diário acho que era o Diário de Notícia, e então ela tem uma crônica que diz assim, História do Brasil, a crônica. E aí é uma carta, era uma crônica dirigida aos pais. Então, eles, como é que os filhos de vocês estão estudando sobre a história do Brasil? Foi quem descobriu o Brasil? Dados e fatos? Assim, ela diz assim, assim, não tem sujeito, não tem cristão, que está falando assim, minhas palavras, né, que gosta de história do Brasil, porque a história tem que ser vivida, experimentada, né? Então, há museus, aí ela vai citando um monte quer dizer, instrumentos técnicos de slide, outras coisas lá, não me recordo agora, de como poderia ser, né, trabalhar de forma interessante e lúdica a história, né? E ela fala dos museus, né, dessa importância de viver, né, trabalhar o museu no campo da história, e, claro, no campo de qualquer outra área do conhecimento. Então, ela fala que a história tem que ser poetizada, sem nenhum prejuízo histórico. Então, a Cecília diz isso nessa crônica dela. Então, assim, aí eu estou sempre reportando a ela, falando dela, né, de uma mulher, para, né, falar dos museus também. Bom, aqui, parando um pouquinho, falando aqui um pouco do Ceará, de alguns, né? Só de alguns, porque eu trago do que eu tive experiência. Claro, tem muitos outros museus interessantes, os museus comunitários e etc, né? Mas eu trago isso da vivência, né? Então, eu pontuo aqui o projeto do Museu do Ceará, né? Então, as ações educativas de formas mais sistematizadas, nós temos aqui o projeto Capistrano de Abreu, conhecido também como o Museu Escola, né? Trago aqui na referência de Ruoso, Carolino Ruoso. Isso é um projeto da década de 70, né? Na gestão de Osmílio Barreto, que é de 1971 a 76. Em 75, o Osmílio, inclusive, esteve em Recife, né? No seminário que ia ter lá, aí tinha um GT de trabalho sobre museus, escola, alguma coisa assim, e ele apresenta o projeto do museu que ele dirigia, que era o Museu do Ceará, nesse momento. E o que era que o Capistrano fazia, para quem não conhece? O Capistrano não, perdão, o Osmírio Barreto. O Osmírio, ele utilizava os slides, ia para a escola, mostrar para os alunos o acervo do Museu do Ceará. Então, ele tinha interesse, né, era um projeto educativo, que ele visitava as escolas, né, tinha um grupo, parece que eram 2 professores do campo da história, e levava esses alunos para lá. Então, o modo como ele fazia era esse deslocamento. É uma educação, né, que a Ruoso pontua como uma educação bancária, nos moldes, né, que Paulo Freire fala, aquela coisa da transmissão do conhecimento, não tem nada de construção de conhecimento, como a gente compreende, né, hoje, dentro da sociologia da infância, ou dentro de uma abordagem vigotskiana, ou freiriana, e etc. Então, o que ele fazia nesse momento era... Oi, estão falando aqui? Bom, então, era nesse sentido, mas era um projeto, independente de que tipo de abordagem o diretor fazia. Era o princípio aí desse trabalho educativo mais sistematizado. Então, o núcleo do Museu do Ceará, vou passar aqui rapidinho. Então, de acordo com Márcia Moreno, vou de Santos, sempre que eu vou me lembrando dos autores, marcando, Márcia Moreno é uma mulher, né, e tal. O programa de educação do Museu do Ceará foi, né, criado em 98, a equipe pedagógica foi coordenada pela socióloga Fátima Fassan e constituído, nesse primeiro momento, por 4 estagiários, 2 monitores, era a terminologia que se utilizava, né, nos cursos de História, Pedagogia, Sociologia e Biblioteconomia, né. Então, durante esse período de 98, foi convidado o Museu do Ceará, convidou vários, né,
pessoas para dar cursos de formação, né? Como o lugar social do museu, com o Museu Mário Chagas, do Museu da República naquele tempo, posteriormente, Museologia, Museu Educação e Cidadania, com a professora Maria Célia Santos, enfim, foi em parceria com o Instituto Dragão do Mar, pode passar. Então, aqui vai pontuando a formação, já que nós estamos trabalhando com formação. Então, em 2001, né, em 2000, o professor Regis assume o museu, em 2001, nós temos, né, a primeira semana Paulo Freire, né, e aí, essa semana foi o resultado de atividade do Laboratório de Museologia, que consistia em discussões em torno dos museus históricos com potencialidade educativa no campo museal. Então, foi pensado em 2001 o projeto Boneca Dorim, que, né, Teatro e História do Museu do Ceará, que é um projeto, né, que atende às crianças, educação infantil e fundamental, a partir da linguagem do teatro, né, primeiramente era uma atriz que representava, mas questão de custo, etc., passou a ser um teatro de fantoche, é um trabalho muito interessante, né, que é do Museu do Ceará, recebeu prêmio de menção honrosa, deixa eu ver, esqueci agora, do IFAM, parece, do IBRANDO. Bom, em 2008, assume a gestão do museu a historiadora Cristina Holanda, né, ela dá continuidade às ações museais, tanto no campo educativo como na parte das publicações, né, tem muitas publicações na época da gestão anterior e continuou, isso é muito importante para a questão da formação, tanto dos educadores dos espaços museais, como para os professores que estão em sala de aula e que tenham relacionado com o que se vai trabalhar, enfim. E aí ela pensa, ela amplia as ações, né, e cria um boneco bode ioiô, que é um objeto, que é um caprino, né, que tem toda uma história, né, para quem os que conhecem, né, que chega aqui na cerca de 15, é um objeto, né, que o Regis vai falar aqui. O Regis, não só o Regis, mas quem fez trabalho com ações educativas é um objeto gerador, pegando, né, que é uma abordagem que o Regis, né, na época dele, trouxe freiriana, a partir da palavra gerador, ele pensou, né, a abordagem do objeto gerador, né, para pensar esses objetos no espaço das exposições, e o objeto gerador é aquilo que vai afetar esse público. E, por exemplo, com as minhas pesquisas, então, eu percebi que o bode ioiô era um objeto gerador porque era muito atraído pelas crianças, né, sobre isso. Então, esse boneco é criado, né, na gestão da Cristina, e contrastando com a boneca Dorinha, então faz um diálogo, né? Infelizmente agora o museu está fechado e também passa, depende dos governos, a gente vai passando imensas dificuldades, e etc, etc. Vamos passando para frente, gente, que eu teria muito o que falar disso, mas eu pressuponho que muitas pessoas conhecem, e eu não sei, mas quem, assim, pretender, né, entre em contato com o museu, comigo, com outros, já tem artigo publicado sobre a boneca Dorinha, sobre o projeto da boneca Dorinha, tem pesquisa, então não vou me estender sobre isso. Está aqui a cartilha, né? Já é a segunda edição, a outra era maior, tinha outro tipo de design. Aqui são publicações direcionadas ao público infantil, são objetos que eu utilizei na minha pesquisa de mestrado, né? Trabalhando em sala de aula, ia para o museu, e esse material da cartilha da Dorinha, os professores também tomam conhecimento, eles são convidados a buscar, conhecer o museu antes e retorna para a sua sala de aula, trabalhe sobre, né, uma das exposições que está contemplado aqui, que é Fortaleza Imagem da Cidade, etc., e tem toda uma problematização em cima disso, etc., volta e continua novamente na sala de aula, porque pensar ação educativa em museus é pensar sempre, né, essa coisa, antes, durante e depois, e etc., voltar e voltar sempre ao museu. Ok, pode passar. Então, vou pontuar aqui um pouquinho do MCC e do MAC, né? Em 99, aqui é uma citação da Mariana Hatz, da dissertação dela. O que a Mariana vai falar? Em 99,
o MCC, né? Nessa época era memorial, hoje é um museu, né? Então, o MCC organiza uma formação específica no campo de educação. Alguém está falando? Da educação, em museus com a museóloga Maria Célia Santos, um dos momentos de grande relevância para os monitores das duas instituições. No entanto, o divisor de águas no Dragão foi a exposição de Auguste Rodin, que modificou o formato do educativo. Nesse momento, o CDMAX organiza uma nova seleção, tendo como pré-requisito ser universitária. Nem todos os monitores anteriormente possuíam uma formação acadêmica em andamento, cursando graduação na área, nas áreas de ciências humanas e sociais. A equipe se torna de universitário, mas não se tinha organizado o núcleo educativo, ainda era princípio, né? Então, tudo isso, aquilo que a Ana May fala das megas exposições dos anos 90, então a gente pode ver como um dos exemplos, como tanto outros desse Brasil, a exposição Rodin, a exposição Monet, a exposição que não tinha assim, claro que o museu tinha sua responsabilidade de formar e tudo mais, mas quando um governo do Estado pensa em abarrotar ônibus e mais ônibus cheios de trazer, então o que fica dessa experiência, o que é praticamente nada, porque não estava assim, um trabalho de formação, então visitar por visitar, era isso que as escolas enchiam, propaganda na televisão e tudo mais. Essa crítica que a Ana May Barbosa vai fazer dos anos 80, das megas exposições, e tudo que está por trás de tudo isso, né? Mas, assim, o divisor de água começa a se pensar, a partir daí, vamos formar, de fato, um núcleo, né, educativo. Pode passar, o Valdinho. E então, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma pessoa que, na época, foi dessa exposição Rodin, ela foi para o Museu do Ceará, e então ela me dizia mesmo, a briga era essa mesmo, quem bate mais recorde? O Museu de Recife é do Aloysio Magalhães ou o MAC? Nós batemos, questão de recorde. Então, se perde o propósito de uma formação, entendeu? Era números, e não qualidade de fato, entendeu? Em 2001, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura criou um núcleo de ação educativa no AS. Segundo Isabel Lemos e Ana Lúcia, os dois museus dessa instituição e os demais espaços culturais eram coordenados por esse núcleo no que tange às ações educativas, né? Então, assim, mas assim, aí depois a separação, todo um trabalho bacana, né? Quando não é essas exposições megas, né? Pessoas muito bacanas estiveram e contribuíram como Aterrâneo na construção de materiais educativos, e muitas outras pessoas que passaram pelos núcleos educativos, que, né, a partir desse momento, que passa esse momento, que vão fazer um trabalho muito interessante dentro do Museu de Arte Contemporânea do Dragão do Mar, com materiais massa, enfim, é muito assim, bacana. Então, hoje está a Cris, já teve a Aline Albuquerque, que foi, né, fez trabalhos bacanas, né, e, enfim, então tem a Camila Alves e tantos outros, né, que passaram pelo Dragão, que fizeram os trabalhos muito interessantes, porque, né, tinha pessoas pensando, né, essa museologia, né, como dentro desse que o Mário Chaves fala, Maria Célia Santos, etc., né? E o memorial, eu tive a oportunidade de trabalhar no memorial, né? Tem o projeto Acesso, né, que é pioneiro aqui no Ceará, criado pela Márcia, né, em 2008, de atender o público com deficiência. O projeto museu vai à escola, foi na época do Rodrigo, né, não me recordo o sobrenome do Rodrigo agora, né. Então, é um projeto, né, que é interessante, esses dias à escola, mas, assim, há sempre essas quebras e etc., né. Acredito que as dificuldades que os nossos museus atravessam, né, eu não estou nem falando por conta da pandemia atualmente, porque antes já vinham com problemas de dificuldade. A gente sabe que tudo é uma questão política, né, que está por trás de tudo isso. Enfim, vamos para frente. Para frente aí. Então, nesse momento, aqui eu trago, né, o caderninho, né, que o MCC fez, né,
né, que nessa época eu fui, né, tive uma experiência curta e breve de 10 meses, né, ao lado da Bárbara, né, Bárbara Cunha, e nós tivemos a oportunidade de, junto com o grupo do Educativo, fazer esse material, né, esse material que seria a intenção para as escolas, né, os educadores vão pensar quais são os objetos que, de fato, o público mais se afeta e o que eles iriam escolher, eles iriam escrever, né, então, pensar o educativo como produtor, né, de escrita e de tudo, né, o educativo, de fato, é algo central no trabalho de um museu. Claro que dialoga com todos os outros campos, nada está apartado, exposições, preservação e etc. Né? Então, é pensar isso de forma integrada, de uma forma holística. Então, aqui é uma das educadoras, né? A Renata, ela escolhe esse objeto, né? Que é o ninho, a casa morada do João de Barro, e faz. Já está quase uma hora, eu tenho que... Passa aí um pouquinho, eu vou correndo, a fotografia, eu acho que é da Paloma ou é da Marina? Eu acho que é da Paloma essa fotografia. Paloma Albuquerque, que era uma educadora. Então, tentar colocar os educadores com todas as suas potências. Se tem fotógrafo, se tem músico, a gente fazia mediações com os meninos, tinha meninos como o Ícaro e o Emiliano, tocando numa determinada exposição, chamando para isso, que foi a exposição O Sagrado Coração do Ceará, uma exposição, né, da curadoria do professor Gilmar da Dodora. Então, os meninos a música fez parte dessa, né, da ação educativa. Também, claro, muitas coisas. Então, aqui, né, a Renata faz a construção de um calendário, são uma proposição, nada imposto, são sugestões, né, para que esse material chegue poderia chegar aos professores, né. Então, esse material, né, foi um pequeno número de tiragem, então, mas o Ícaro, que é o atual coordenador, está fazendo um trabalho bacana no educativo, ele pode, né, quem se interessar, pode ser que o Ícaro, né, disponibiliza, porque está online, né, eu pedi essas imagens para ele me passar. Enfim, aí ela tem aí a sugestão, não sei se dá tempo de ler, porque vocês estão, agora eu vou dar uma parada, tá, que eu fico parando. Tá tudo bem até aqui, gente? Tudo bem, Paula? Tá tudo bem, sim, professora. Ok, eu não sei, né, porque eu estou aqui falando, né, eu estou sentindo, preciso sentir, etc. Estou falando aqui, blá, 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 não, correndo contra o tempo, enfim. Mas, assim, eu vou parar e vou ver, lembrar e esquecer a gente está sempre lembrando e esquecendo das coisas, né? No museu também é assim, na vida da gente também é assim, né? Então, eu vou parar aqui para lembrar. No início da minha fala, eu fiz uma proposição, que é exercício poético com algum objeto ou com o próprio corpo. Então, vocês poderiam usar a linguagem escrita, ou a mesma oral, visual, né? Performativo, enfim, é livre. Também é livre, não é obrigatório, quem quiser participar, é apenas uma proposição, uma vez que isso aqui se trata, assim, digamos, de um exercício, né? Então, é isso que eu propus, né? Que pode alguns abraçar ou não abraçar, não sei também como é que está o nosso tempo, nós também, depois da minha, vai ter outra fala de outro colega, então, é isso. É só lembrando, né? Vamos para frente, eu não vou nem ler a proposta da Renata, bem bacana, que vai mostrar os diversos tempos, etc. Mas volte. Será que dá? Não, dá tempo não, pode ser que não dê tempo. Então, pronto. Bom, aqui eu trago uma ação museal que aconteceu no Museu do Ceará, mas que essa ação também aconteceu na escola, né?
foi, né, inclusive, a professora Maria Célia que sugeriu, quando ela esteve na minha banca de mestrado, disse assim, seria bacana que o Museu do Ceará também fizesse uma exposição desses trabalhos com as crianças, né? Cristina Holanda, muito sensível, né, abraçou a ideia e no Dia das Crianças ela fez a exposição As Crianças e o Museu, uma experiência mediada nos espaços escolar e museológico, que era, a princípio, o meu título do meu trabalho e deixei com a exposição. Depois eu modifiquei um pouco. Aqui mostra um momento, né, as crianças, elas foram três vezes ao museu, né, a mesma turma de educação infantil, e etc., e todas as ações educativas vividas durante a pesquisa, né, estão expostas, né, as contações de história, a maletinha lá com a malinha lá do pessoal da padaria espiritual, as crianças criaram histórias, né, tem vídeo, né, sobre isso, e etc. Tem ali os bonecos que foram feitos, e, enfim, é imagem das visitas, primeira, segunda visita, na exposição tinha as falas das crianças, e esse sininho foi uma criança, né, essa que está assinando aqui um termo, né, um termo do Museu do Ceará, né, ela, segundo ela, o sininho era um sininho muito da avó dela, antigo, etc., e que gostava muito desse sininho, e achava que o museu tinha poucos objetos, e ia doar esse objeto para o museu. Enfim, existem todas as histórias, interessantes são as histórias delas, o mais importante eu não trouxe, que são as falas das crianças, né? Tem aí ela assinando, ela assinou, a mãe dela assinou, eu assinei, a Cristina Holanda assinou o termo, né, de doação deste objeto. Então, mostra que jamais esse objeto de uma criança, em outro contexto histórico, o museu iria aceitar, né? Mas hoje, dentro de uma perspectiva museológica diferente, né? Uma museóloga sensível, uma historiadora sensível como a Cristina, recebeu o objeto. Então, isso é muito interessante, né? Vamos passar para frente. Bom, e eu que gosto muito de cartas, trabalho com cartas, né? Trabalho com cartas, não poderia deixar de trazer uma carta. Não sei se vai dar para eu ler aqui. Cadê a minha carta? Deixa eu ver se a minha está aqui. Bom, vou tentar ler, porque eu não... Acabei esquecendo de não botar aqui. Bom, então, assim, estamos falando de formação, estamos falando de ação de formação. Então, eu tive toda uma formação no campo museal pelo Museu do Ceará, né? Então, eu agradeço muito, aprendi muito com o Museu do Ceará e levei pela vida afora. E durante esse período, né, que eu fui a estagiar do Museu do Ceará, tive contato com essa carta, inclusive, né, na formação, a Cristina Holanda falou, e etc., os documentos do Eusébio, que tinha essa carta, e eu tirei a cópia desta carta, né? Depois eu encontrei ela no outro livro, do Wilson Goya, Antônio Salles e sua época. Então, o que diz a carta? E por que eu trago a carta? Eu trago a carta porque, sim, as crianças gostaram muito dessa sala sobre a padaria espiritual, né? E aí elas criaram, tem os bonecos de fantoche, que elas trabalharam sobre isso, né? O modo como foi trabalhado, etc., tudo isso foi bacana. E então eu trago uma carta que pode ser alguma coisa que pode surgir aí nessa proposição, poemas, cartas, sei lá o quê, mas eu trago uma carta. Carta de Antônio Salles Eusébio de Souza. Meu caro doutor Eusébio, esta vai acompanhada de um presente para o arquivo que o senhor, com tanto zelo e inteligência, dirige. É a bandeira da padaria espiritual. E ainda hoje falada associação literária, que, com outros rapazes do meu tempo, fundei em 30 de maio de 1892. Este estandarte estava sempre visível nas sessões da padaria espiritual, aparecia em todas as suas manifestações coletivas e, finalmente, mais tarde, cobriu o esquife de vários padeiros, que a morte vinha ceifando. Como vê, ele
ele mostra um campo vermelho, uma caneta plumada cruzada com uma espiga de trigo. E um lado inicial P e o outro a inicial E. Por baixo da legenda, amor e trabalho, divisa da padaria. Com o seu tom rubro, com os seus bordados oxidados e com os seus buracos que parecem de bala e são de traças, disse que ele foi desfraldado em sangrentas lutas e, no entanto, nunca a luz beijou um lábaro mais pacífico. Dissolvido de associação por morte, por expatriamento e, finalmente, pelo desânimo dos padeiros sobreviventes, ficou o estandarte sobre a guarda de Rodolfo Teófilo, ou mais exatamente de sua santa esposa, que foi, na segunda fase da padaria, sua patrona entusiasta e abnegada. Morta ela, Rodolfo depositou em minhas mãos. Penso que fica o estandarte mais bem guardado no arquivo do que em meu poder. E o meu desejo é que você não tenha que emprestá-lo tão cedo para agasalhar-me em minha viagem rumo ao além. Do confrade e amigo Antônio Salles. Então, fazia parte dos arquivos pessoais do Eusébio de Souza, então diretor do arquivo e do Museu do Ceará, e 8 anos mais tarde, de fato, a bandeira cobriu, né, o caixão do Antônio Salles, né? E então, assim, para quem não sabe, essa agremiação literária foi muito importante, né? Ela, né, segundo os estudos, né, do Sanz de Azevedo, ela foi precursora, né, da Semana de Arte Moderna 30 anos antes, e claro que pouco se conhece, se divulga nesse Brasil uma experiência tão importante literária no campo das letras, hein? Por que então? Então, a gente fica pensando, né? Talvez se tivesse sido outra pessoa de outra, né, da outra região, não aconteceria isso, não sei. Então, quando eu tenho a oportunidade de divulgar alguma coisa sobre a padaria, eu divulgo. E, bom, tenho aqui, né? Existe a tese do Sânzio, tem breve história da padaria espiritual do Sânzio, a padaria espiritual por Leonardo Mota, e tem o da coleção Museu do Ceará, padaria espiritual, biscoito fino e travoso, do Gleidson Passo, né, do professor. Então, é um recorte de sua dissertação de mestrado. E tem aí, no campo da educação infantil, digamos, né, infanto-juvenil, né, é para ler ou é para comer? Falando sobre a padaria, da Socorro Racioli, um livro muito interessante que vale a pena ler. O meu sumiu nessas minhas histórias de emprestar os livros. Maravilhoso o livro, vou comprar outro. Enfim, então, assim, as crianças, por exemplo, a mediação ao feito padaria espiritual muito abstrato, trabalhar com crianças, como era que fazia o educador aproximando, trouxe para o universo, para o cotidiano, né? Se elas conheciam a bandeira de futebol, disso e daquilo, e isso faz chegando, mostrar como essa mediação era feita, entendeu? Tanto é que durante a pesquisa, acabamos fazendo um time de escritor chamado Padaria Espiritual. Então, as crianças depois vão reelaborando e criando, inventando as coisas sobre essa padaria, sobre o que vão escutando, e elas vão inventando outras coisas, né? Brincando com a história e com as artes. Bom, vamos passar para frente, né? Eu poderia passar um tempão falando da padaria, mas... E é interessante, assim, eu não sei, deixa eu ver, eu tenho um... Bom, o que reverbera das ações educativas, seja a gente fazendo pesquisa, ou seja fazendo pesquisa, ou seja nas nossas atuações como professor em sala de aula, dentro dessas visitas, quando a gente pensa, né, de fato, o museu com essa potência de formação, então, saem muitas coisas. As crianças da educação infantil, do ensino fundamental,
nos diz muitas coisas. Eu foco muito, às vezes, na educação infantil, porque das pesquisas que eu fiz foi com esse público, e, de fato, eu tenho mais elementos para falar delas do que de outros. De outros, eu vivi, sim, na prática, né, como educadora de museu, mas como pesquisadora foi com este público. E, assim, e aqui eu trago um desenho, né, porque os desenhos são muito significativos, né, da gente conhecer, da gente pensar sobre eles. Aqui eu tenho uma imagem, né, uma imagem do desenho de uma criança. Essa casinha é um posto de saúde. Neste cavalo é o Rodolfo Teófilo vacinando a população de Fortaleza naquele, né, em algum período, porque em momento eu falei sobre a varíola, etc, mas isso é muito distante falar de varíola, no tempo, não sei o quê, e etc, quando aconteceu. E nesse momento, nesse tempo presente em que a pesquisa aconteceu, né, que foi entre o ano de 2008 e 2010, que foi a pesquisa, não sei se foi em 2009 ou foi em 2010, mas aconteceu um surto da gripe suína. Então, as crianças viveram esse momento da gripe suína, entendeu? E aqui o desenho vai mostrar, né, o Rodolfo Teófilo, né, o personagem que ele já conhece, das atividades, ações educativas lá do museu, traz por sua vida cotidiana, e o Rodolfo vai vacinar, né, elas aí no posto de saúde, porque o posto de saúde é o local para onde eles estão indo, né? Vamos passando. Deixa eu vou já parar. Aqui, bem rapidinho. Depois de muitas ações educativas entre esses dois espaços, museu e escola, visitas, as mães não foram convidadas pela pesquisadora, no caso eu, mas as crianças, de modo que o que elas viveram nesse museu, né? Nesse museu foi, de fato, muito significativo e importante para elas, né? E o que elas acabaram convidando os pais para participar, e as mães foram, muitas mães foram, e muitas mães também vieram pintar, né? Pintar nos muros da escola, e esses objetos que eram pintar, era Calunga, boneca Calunga, era o Padre Cícero, era o bode Ioiô, era a boneca Dorinha, era a batina do padre, era, enfim, e todos esses objetos eram acompanhados de narrativas, né, de narrativas sobre esses dizeres das crianças. Fizeram os trabalhos individuais na parede, depois fizeram o coletivo com os pais. Então, assim, tem muitas coisas para ser contadas. Eu faço esse recorte bem aqui, onde tem, não sei se dá para eu mostrar aqui, que é o aniversário da Dorinha, de tantos anos, que é a boneca lá, que se identifica, e disse que era de 7 anos. Aí eu perguntei, eu cheguei com a câmera, e quem são os convidados? Os convidados é o bode Ioiô, o Antônio Salles, o Padre Cícero, a Dorinha. Então, quer dizer, transe para o cotidiano isso, né? Elas não têm essa compreensão ainda sobre a história, porque são crianças pequenas, os conceitos de história ainda estão construindo, estão em via de acontecer, mas elas já estão, né? Porque é importante isso que Mário de Andrade fala, é importante da gente trabalhar o patrimônio, é importante a gente ver isso, fazer isso ter significado para as pessoas. Então, quando nós fizermos que as escolas deem significado ao nosso patrimônio, certamente vai haver menos depredações do patrimônio nas ruas. Tudo isso não vale nada. Então, aquilo é o quê? Apenas um bloco de bronze que eu vou destruir, eu vou tirar para comprar minha droga. Então, isso não chegou na escola. Então, isso não tem essa afetividade. Então, a gente tem que trabalhar o patrimônio nesse campo do sensível, para se tornar significativo, seja para uma criança bem pequena, seja para o jovem, etc. Passando, companheiro. Bom, vou passando rapidinho, aí é Padre Cícero e a boneca Dorinha passeando no museu. Pode passar. E aí as crianças também compreendem essa linguagem museal e etc. E então, elas vão compreender que uma rede no museu tem um valor, dentro daquela perspectiva do Piano Bezerra de Menezes, dentro da perspectiva, né, que os museólogos, os historiadores vão pensar essa questão do objeto enquanto documento. Então, a rede do Capistrano, né, que acho que está na sala do Letras e Artes, né, acho que é essa, e então
Falar, então, é um objeto para trazer a reflexão sobre a história e sobre muitas coisas. E aqui eu trago, né, aqui é nos fundos da escola que eu fiz a pesquisa, as redes do cotidiano, onde ela serve para dormir, onde ela serve para os usos. Aqui está. Então, quando uma rede dessa pode se transformar em outra coisa, né, em outro objeto, e deixar de ganhar esse valor de uso, de dormir, de balançar, de escrever, de fazer qualquer coisa dentro dela, e se ela for musealizada, ela vai, né, se tornar um objeto histórico para contar a vida, né, e para a gente pensar e poetizar sobre ela. Vamos passando para frente. No campo das experiências, seja no museu, seja na rua, seja na escola, eu vou pensando, né, dessas formações que eu tive nos museus, dos quais eu agradeço que eu passei. Então, aqui já foi com o estudante de artes visuais, que eu faço numa escola pública, era o Centro de Retalhista, ali perto do Mal, que estava trabalhando com a obra da dona Heloísa Joaçaba, que foi uma figura, né, para quem não conhece, muito importante no campo da arte e da cultura, artista, gestora cultural. Então, eu trabalho com a obra de Heloísa dentro da sala de aula e mostro, através de slide, a escola é próxima. E aí, uma das proposições que eu faço era uma roupa. Eu ia fazer uma performance, né? E então eu disse para os meninos que iam sair na rua, e eles que iam fazer e me vestir. Então, os meninos começam a fazer os quadradinhos. Isso aqui é uma placa bem grande que ela fez, né? O pontilhado, cordões de rede, etc., né? É da série Os Brancos, que está no acervo, que está, na verdade, está na reserva técnica do MAUC. E, generosamente, a Graciele, né, que é a atual diretora, abriu a reserva técnica. Vocês sabem que a gente vai ao museu para ver as exposições, não é para ver a reserva técnica, né? Mas, né, eu expus e queríamos ver a obra, e de pouquinho em pouquinho, enquanto uma parte ia ver as exposições, outra ia ver esse encontro com a obra, né? Eles tinham trabalhado desenhando com cordão nessas minhas plaquinhas pequenas, né? Me inspirei na Heloísa para fazer a minha performance. E quando eu disse que ia sair na rua com a performance, eles perguntaram, eu posso ir? Aí eu falei, aí eu teria que falar com a coordenação, né? Porque eles eram de menores, se permitisse, iria. Então, foi permitido, uma das turmas saiu comigo. Pode passar, Valdinho. Então, vivi 3 meses de experiência construindo com eles essa roupa, pintamos de branco, depois de vermelho, depois eles desenharam. É um trabalho coletivo feito com a participação dos os alunos, né? Chegamos mais cedo, o museu ainda estava fechado, né? Que a escola e etc. A gente deu digamos, passeio pela rua, né? E depois voltamos conhecendo as exposições do Mal, que vocês viram aí nesse pequeno recorte dessa, enfim, passando. Vou correr aqui. Assim, gostaria de só pontuar aqui o Ecomuseu, né? Muito feliz porque agora é patrimônio, né, cultural, né, de acordo com a notícia no jornal, né? É um museu, né, um ecomuseu do Mangue da Sabiaguaba, né, dirigido pelo Rust de Sabarreto, né? Esse momento dessa experiência que eu vivi junto com a Eliene, com o Marcos Passo e com outros da REM, né? Nós fomos no seminário da REM Ceará, nós fomos visitar, né, o museu, né? O Rust estava lá conosco, entramos no Mangue, foi uma excelente experiência, né? Vivida lá, ele mostrou, né, o ecossistema do Mangue, e enfim, aí tem alunos de biologia, tem galera, né, indígenas Tapebo que foram conosco, o pessoal que estava indo para as reuniões, os encontros da RIM. Pode passar aí o Mangue, a gente entrou no Mangue, nós passamos um tempão lá, gostaria de retornar lá, né, viver mais, né, voltar, fazer outras experiências. E, enfim, aqui eu trago uma performance, um vídeo performance, vivida agora recentemente, né, na pandemia. Na pandemia, eu, né, fui convidada por um colega que é curadora, para fazer um vídeo performance. Como eu estava dando a disciplina de
estou dando a disciplina de educação ambiental, e um momento que o país estava passando e passa ainda décadas, essa questão ambiental, que é muito séria, e então eu fiquei pensando em trazer para o meu corpo essa escritura. Penso o corpo como escritura, no caso aí as roupas, estou sempre com essa história da vestimenta, a roupa como uma segunda pele, né? E então eu escrevo no meu vestido, né, sobre a legislação ambiental, dos crimes ambientais de 98, a lei 9.605, sobre a lei de crimes ambientais, outros dados sobre ecologia e etc. E como as coisas são aquelas que me atravessam, como eu falei, é literatura, é museus, e aí eu trago para minhas datas, né, é tudo seleção, é lógico que o meu vestido não deu conta de tudo, eu escrevo uma carta, notas de aula, carta rascunha de uma performê, e eu vou escrevendo à mão, porque estava no momento político, e então as gráficas tudo cheio com esses negócios de política, eu tive que escrever tudo à mão sobre essas datas, né, escrevo no vestido na frente, nas costas, e na mão eu coloco Carta da Terra, né, esse documento que está fazendo 20 anos, para tratar toda essa questão ambiental, e eu trago aqui 1971, vou ler aqui uma das datas que eu escolho. 1971, criado o termo ecomuseu por Hugues de Varrini, para designar um museu baseado no território, e a relação com o meio ambiente e a comunidade. Então, eu trago, né, de 1946, a criação da Floresta do Araripe, né, vou pegar um documento do Instituto Histórico, trago 1948, né, lembro aqui no meu trabalho a questão da arte, né, o artigo Franz Grageberg, que é um ativista ambiental, e, enfim, eu vou trazendo várias datas. Bem aqui não dá muito para ver, é a mesa redonda do Chile, é um documento muito importante, né, que vai, né, é o divisor de água no campo da museologia, né. Então, assim, eu trago a mesa redonda do Chile, falando sobre a importância do que foi essa mesa redonda no Chile, etc., né, para o campo museal e também para o campo da educação, que eu acabo trazendo. E, enfim, todas essas datas eu vou pontuando. Todas não, as que eu vou aqui dar para ir sendo colocada, né? Pode passar, é um vídeo, tem um vídeo sobre isso. 2018, né, o museu, coloca aí, Museu Nacional do Rio de Janeiro, destruído por um incêndio, ano comemorativo dos 200 anos, Museu Nacional, um precioso acervo, né, que foi perdido, inclusive muitas espécies da fauna e da flora cearense, que faziam parte do seu acervo, né, a gente sabe que durante a Comissão das Borboletas no século XIX, né, muito material, né, foi coletado naquele período, para fazer parte do museu, né, do Museu Histórico, ou do Museu Nacional. Trago o poema do Drummond, não vou ler aqui, que é a Lira Itabirã. Depois vocês veem, né, o grito, é um poema lindíssimo, Lira Itabirana, que eu trago no vestido, não poderia deixar de ser. Lembro também o assassinato de Berta Cáceres, né, em Honduras, né, que é a questão das construtoras lá, né, ela em defesa do meio ambiente é assassinada, e começa também com o divisor em 62, trago também outra mulher que é importante fazer parte aí da minha linha, né, da minha linha de tempo, que é a Rachel Carson, né, Primavera Silenciosa, que é o divisor de água do movimento ambientalista, né, e aí que é um trabalho, né, que ela vai de Primavera Silenciosa, que os pássaros não cantarão mais, né, que o que é que o homem estava fazendo com o meio ambiente? Gente, eu vou correr com os pesticidas, agrotóxicos e etc. Trago também para o meu vestido a Angari Matai, que é uma queniana, né, que vai, né, reflorestar o solo devastado do Quênia. Em 2004, ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Enfim, as mulheres fazem parte também aí da minha linha de tempo, do meu vestido. E fazem... Vale, meu Deus, tempo. Gente, uma experiência recente, razoavelmente recente, de 2018, que foi num projeto convidado pela Paula e a Eliane Magalhães,
era do projeto cultural entre o Museu do Ceará e o Museu de Aquiraz, que a gente tinha que desenvolver atividades, né? E aqui eu trago uma ação educativa, né? Claro que as ações educativas, mais as ações educativas eram as visitas mediadas nas exposições do Museu do Ceará, e os educadores, né? A diretora Carla, né, Vieira, né, sugeriu umas oficinas, e aí eu coloquei, né, para os educadores, né, eu era coordenadora do projeto durante 6 meses, que os meninos criassem uma história. Então, os meninos conhecendo já, né, sobre o teatro da Dorinha, sobre as peripécias do Bode Ioiô, sobre a vida, as aventuras do Bode Ioiô, e aí a Gernísia e o João Marcos, né, os educadores, criaram as danadices do Bode Ioiô, que aí eles estão contracenando, e também há uma projeção, que o bode vai relembrando a sua vida passada, e vai chamando a atenção. Uma conversa com ele, falando sobre a história dele, né, a história quando ele chega em Fortaleza, e vai falando também. E depois as crianças, depois dessa... Tem muita lotada aí, né? Hoje jamais poderíamos pensar numa aglomeração desta, porque a notícia saiu no jornal. Os meninos só iam fazer uma sessão. Nesses dias, os meninos trabalharam demais, foram 3 sessões. Enfim, e depois teve outros dias. Deu uma, né? Foi bem interessante. Então, a historinha, isso foi criação deles. Eles podem publicar aí. Tem um trabalho de criação, porque o educativo, eles produzem, eles são máximos. Vamos lá, gente, passando. Oficinas, passando bem rapidinho, pode passar aqui. No Museu Sacra, a gente também fez várias oficinas, oficina de memória, aí são no contexto andando, da preparação. Aqui a gente sai para a rua, fala, não, Valdinho, para um pouquinho, que eu adoro esse carrinho de mão. Então, dentro das nossas oficinas, o guarda do museu também desenhou nas oficinas de linoleogravura, que a gente ia projetar as imagens na sala, para convidar, a ação educativa era para convidar, para ativar os passantes na rua para a exposição Asas de Anjos, que estava acontecendo lá no Museu Sacro, né? E aqui, um dos educadores tomou emprestado o carrinho de mão do guarda, né? De um dos guardas, né? E aí ele vai buscar na casa dele, a gente sai com o carrinho na mão, fazendo, né, estávamos grafitando. Não somos grafiteiros, a gente não sabe, nesse dia a gente teve que aprender assim, né, digamos, aprendendo, né, com os moldes que a gente, né, nós fizemos um molde e fomos colocando o nome das exposições, fomos fazendo um chamado sobre a exposição, vieram 2 educadores da equipe do Museu do Ceará, a Gernísia e o João Marcos, né, nos auxiliar. Tem o Matheus, o Netão e o Tiago aí, toda a equipe, e a Neide, enfim, tem muita gente boa aí que a gente foi para a rua, porque a rua, lá no Museu do Aquiraz, a gente gostava muito de fazer ações na rua, né? Ou então até mesmo estudar, a gente saía do espaço do museu para ir para a rua. Essa história eu achei bem bacana, que a gente tinha alguns espaços Asas de Anjo, porque o Cleirton, tinha um funcionário do museu, que um dia eu conversando com ele, que a gente passou na travessa, aí ele disse que alguém lá do Aquiraz olhou para essas artes aí dos meninos, não acredita. Outra gangue, porque o Aquiraz já tinha outro, assim, já apareceu outro, já pensava que era outra facção de Aquiraz. Aí disse, não, gente, que é isso? Aqui é um trabalho do museu, né? Não é gangue não, e etc. Passando, gente, correndo, que a galera estava tão empolgada, porque a atividade tem que ser intensa, tem que ser vivida. E os meninos nessas oficinas realmente viveram, foi para a rua, para o início da cidade, de Aquiraz, subiram aí, colocaram onde estão os anjos da cidade, lá na praça da Igreja Matriz, os anjos têm sexo, não sei o quê, e essas coisas aí, iam colocando essas ideias, que eles iam surgindo da exposição. Pode passar. Aí eu vou correr, senão vocês não produzem. Gente, eu vou correr. Detran. Aí está aí também no espaço do Detran, as linoleogravuras que fomos fazendo. Pode passar. Pode passar, Valdinho. Correndo. Pronto, pode passar. Nós estamos um pouco tempo. A praça em frente ao museu, às vezes, é o lugar da recepção, né? Às vezes o museu tem pouco espaço. Gente, eu não estou nem vendo o que vocês estão escrevendo. Tem essa história de
tem uma escola profissionalizante que visita muito museu, os meninos foram fazer os educadores, Diego e Matheus, foram fazer um chamado para uma oficina sobre patrimônio, quando chegaram lá, tiveram uma surpresa. Quem que estava nas paredes da escola? Foi pintado pelos alunos a imagem do Museu Sacro. Bom, se pintaram porque esse museu representa alguma coisa para eles. Então, ou não sei. Então, assim, como eu não tive, né, o retorno, não sei, mas alguma coisa aí a gente pode pensar, né, o Museu Sacro pintado na parede da escola, junto com outras imagens aí, imagem de índio, tem trabalhadores loiros e negros aí trabalhando, né, aqui com informática, enfim, só mesmo conversando para a gente saber tudo isso daí. Passando, pode passar para frente, correndo, que, enfim, estamos chegando ao fim. Bem rapidinho. Aqui, gente, eu não vou me errar, porque minha última pesquisa de doutoramento, eu faço uma cartografia trabalhando dentro da perspectiva deleuziana sobre rizoma, etc., e tem as falas das crianças, não dá para eu ler, é sobre cada mapinho que elas vão escrevendo, é o percurso que elas fazem da escolinha, lá da UFC, para o Centro Cultural Banco, ou para o Unifor, o Espaço Cultural Unifor. Eu recortei esse desenhozinho do carro, desse ônibus que a criança fez para eles fazerem o percurso. Enfim, cada imagem dessa, vocês percebem que não é cópia, eles vão desenhando, cada um tem a sua especificidade, né? Cada um tem a sua tecnologia, cada um tem um modo como eles escolhem as cores, como eles vão fazendo esses desenhos. Então, só a gente tem a dimensão do trabalho potente quando a gente lê as falas, quando a gente escuta as crianças, o modo como vão sendo desenhados e construídos esses caminhos. Passando para frente, aí eu faço, né? Olha só, ele teve um trabalho, não fez de qualquer jeito, ao fazer o ponto de entrada de chegada entre o UFC e o NDC, várias cores, cada vez parava e pensava, não foi fazendo. Aqui o menino fez o açude de Santa Anastácia lá do PC, todo o percurso, árvore com folha, árvore sem folha, sabe? Eles foram desenhando de ônibus que fazia esse deslocamento entre o espaço cultural e a escola, entendeu? Isso aqui também é muito maravilhoso. Então, assim, são trabalhos lindos e maravilhosos que as crianças fazem. E quando a gente escuta o que elas dizem, aí é que, enfim, sem palavras para falar. Vamos passando para frente. Passando, enfim. Aqui também é uma poética das costuras, os meninos trabalharam com costura, agulhas grossas, só depois da pesquisa passou que eu encontrei outras de plástico, etc., mas costuraram, né, trabalhando com a obra do Leonilson, todo o processo da obra, e eu trago aqui uma citação das diretrizes nacionais curriculares para a educação infantil. O que é que diz o artigo 3º? O currículo da educação infantil é concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças, com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 5 anos de idade. Portanto, é fundamental que levemos as crianças para os museus, né, desde a mais tenra idade. Então, o documento, né, as diretrizes nos dizem isso, mesmo se elas não nos dissessem, a gente que compreende a importância da potência do museu, a gente levaria, pelo menos era para levarmos. Passando para frente. As diretrizes curriculares do plano da formação de professor, o que é que ela nos diz? É preciso ter clareza que o artigo 26A, que foi acrescentado depois, acrescido da Lei 9.394 de 96, provoca bem mais do que a inclusão dos novos conteúdos. Existe que se repense relações étnico-raciais, sociais, pedagógicas, procedimentos de ensino, condições oferecidas para a aprendizagem, objetivos tácitos e explícitos da educação oferecida pelas escolas. Então, as diretrizes curriculares nacionais para a formação dos professores, pense aí, né, em todas essas, trazendo a legislação para os museus, né, como é que as exposições são feitas, como é que são selecionadas, como é que, né, as pessoas são vistas dentro desse museu, as crianças com
as crianças ou os adultos com deficiência, como é que está sendo trabalhado, como essa criança está sendo trabalhada. Então, trazendo tudo isso, né, trazendo em essas seleções, nos nossos museus de arte, como estão sendo trabalhando, né, as questões étnicas, raciais. A gente sabe hoje que dentro da arte contemporânea muitas coisas mudou. Tem muito artista aí jovem, bacana, fazendo e trazendo e provocando, né, colocando o seu dizer, né, as suas identidades nas suas obras. Enfim, vamos passando para frente. Eu acho que nem vou mais ler, que não dá mais tempo. Então, aqui são algumas coisas que eu penso sobre mediação em museus, né? Museu, posso ler só o final. Museu como um espaço de construção de múltiplas leituras, ação mediadora de cada instituição para contribuir para a ampliação. Ela pode, uma ação mediadora, ela tanto pode contribuir para ampliar ou para restringir, né, essas leituras, escutar os diversos públicos, um exercício dialógico, enfim, nos diversos espaços museais. Então, o conhecimento não está em mim, nem está em você, está no meio. Falando bakhtinianamente, seria esse encontro, né, do outro com espaços museais, né, desse outro com o conhecimento. Então, é esse encontro, né. Então, e os museus, às vezes, eles têm mais polissemias, às vezes são mais abertos, são mais fechados, e etc. Depende da exposição. Mas, assim, vamos passando para frente. Eu estou cansada. Pronto, só uma síntese aqui eu trago das pesquisas já realizadas, de algumas, já tem mais, né? Eu trago a da Mariana Hatz, tá aí, curadoria compartilhada de espaços de museus. Eu vou trazer a da Daiane Silva, Museu e Cultura Cearense na contribuição da educação patrimonial, apropriação das falas dos alunos, que ela fez, né? A dissertação de mestrado, né? A da Mari foi na Federal de Pernambuco, foi sobre o MAC. Trago também aí a da Saranina, que é um trabalho lindo, travessia de sentido, estratégia de mediação multissensorial, inclusive no sobrado do Dr. José Lourenço, vale a pena vocês lerem. Tem a do Yazid, que fala sobre patrimônio, mas ele discute em algum momento também sobre educação, né? O trabalho dele é Museu, Memória e Patrimônio, uma trajetória de transformação do Museu do Ceará. Ele foi educador do Museu do Ceará, então está sensível para esse olhar do museu, em algum momento no trabalho dele ele traz. Tem a minha a dissertação, né? Tem a dissertação que é museu escola, uma experiência de mediação entre as crianças de educação infantil e espaço museológico, né? E tem a tese de doutoramento, que é arte contemporânea, cartografias e narrativas, não sei o que eu estou enxergando o negócio que tem aí, narrativas com o público das crianças, as crianças e os adultos, né? Eu sempre coloco a gente, porque estamos sempre com, né? Não é sobre a criança, é com a criança, com o adulto, é com, não sobre. E tem uma aqui da Unifor, que é Universidade Arte e Cidadania, né? Que ela vai falar sobre espaço cultural, não está dando para eu ler, mas tem um capítulo, embora o título não diz, né? Ela vai falar sobre o educativo, quando começa o educativo lá do espaço cultural, né? Da Unifor, né? Começa logo algumas de forma ainda não sistematizada, e só acho que na década de 90, 2000, que vai, não me recordo agora, né? Está no meu trabalho, que vai ter mais sistematizado o trabalho, né? Lá da Unifor. Enfim, gente, é isso que eu queria dizer para vocês. Eu acho que eu pulei muitas coisas, né? Tem muita coisa para a gente falar. Bom, obrigada pela paciência, eu corri. Não sei nem se vocês entenderam que eu falei muito rápido, me desculpem desde já. Como tinha que falar ação educativa é tão ampla, é tanta coisa, né, que, sabe, às vezes poderia ser um recorte só de uma coisa, só educação infantil, ou só experiência performática, ou só alguma coisa assim, ou só, sei lá, enfim. Temos só 20 minutos para, se alguém quiser me dizer alguma coisa do que pensou, se quiser falar alguma coisa, coloque aí, Paulo, como é que é, e etc. Eu nem li o chat, porque não tive tempo, não parei, quase nem respirei. E a gente tem que respirar, não é mais Boa tarde, Núbia. Aqui é a Janice, tudo bem? Eu vi só abrir o áudio para desejar feliz ano novo, muita saúde em 2021, e que a gente consiga se adaptar a essa nova realidade, né, que é virtual, que é uma dificuldade. Verdade, Janice, camarada.
camarada de luta. Estamos aí, precisando. Estamos aí. Professora? Oi, Marilene. Tudo bem? Tudo. Eu queria só dizer uma coisa, assim, quando eu vi a informação sobre essas oficinas do projeto da Paula, a gente ficou muito feliz, porque, assim, a gente tem um projeto lá no interior, aqui do Ceará, no município de Acopiara, que a gente está trabalhando, transformando uma casa antiga dos nossos pais num pequeno museu, para tentar fazer esse museu com artigos de lá do sertão. É um museu, é uma casa sertaneja. A casa sertaneja é muito simples do tempo que a gente viveu lá e do tempo que muita gente viveu no sertão. E nesse momento, além de eu ter conseguido, porque eu estou em Fortaleza, mas como o projeto é no interior, eu estou iniciando esse trabalho junto com as pessoas da comunidade, onde está também o meu irmão, e eu também tenho residência lá no sertão. E aí nós tivemos a oportunidade de que lá do sítio Santa Luzia, onde vai ter o primeiro espaço cultural da história do lugar, a gente tivesse os participantes, que é o Jeremias Lima, que é o meu irmão, e a Maria Nila Nascimento, e isso aqui possibilitou, apesar desse momento difícil de pandemia, mas essa foi uma oportunidade de que a gente conseguisse ter acesso a tantas informações importantes sobre essa questão de museu. Isso foi, assim, vital para a gente, é uma grande alegria estar conseguindo participar de um conhecimento tão vasto e tão rico que você está trazendo para a gente. Obrigada. Obrigada a você, Marilene. Eu sou muito sensível ao que você diz, né? Gostaria depois de conhecer, né? De conhecer o trabalho de vocês, quando a gente puder, porque, assim, quando eu cheguei vindo do sertão para essa cidade, uma das coisas que eu mais procurava, menina, é o Museu da Seca, era sempre fechado, né? Sempre fechado o Museu das Secas, né? Uma vez tinha uma portinha aberta e eu entrei por essa brecha, tibunguei dentro do galpão. Só havia umas máquinas, tinha uns retratos de açude, etc., né? Então, assim, o Museu da Seca, que está fechado, eu não sei como é que está, mas passou durante muito tempo, né? É um espaço que realmente poderia estar contando e narrando as histórias dos sertanejos e muitas outras coisas, e problematizando isso, né? Posteriormente, como as coisas estão tudo misturado, eu faço um trabalho de performance sobre essa história das secas, né? Que é cordicidade, camada de silêncio e sangue no tempo. Então, uma coisa que é, de alguma forma, essas questões, né, das secas estão atravessadas neste meu corpo. É verdade. Eu estou tentando, nesse projeto, a gente está tentando também fazer a coisa de uma maneira assim, mais abrangente, porque a Casa de Seu Luís, onde a gente está já trabalhando já com um material já significativo reunido, vai ser uma biblioteca comunitária, e tem também o Cine Seu Luís, que é um cineclube que a gente vai trabalhar isso, está trabalhando isso com a comunidade, lá do sítio Santa Luzia. Uhum. Bom, parece que as nossas proposições não saíram. Tem umas questões aqui, eu estou vendo uma. Paulo, você me ajuda se tiver mais alguma questão, ou se for sair alguma proposição, viu? Tem uma aqui do Saulo, né? Tem da Eliane, acho que é quase a mesma coisa. Eu vou ler as duas. Você poderia falar um pouco mais sobre essas experiências educativas que envolvem o museu e seu entorno? O Saulo, né? Quantas reflexões, incrível, que eu gostaria de poder cortar. Ah, não, é só... Obrigado, Saulo. Então, essa questão do entorno, por exemplo, no museu Sacro, a gente trabalhou com escolas do entorno, certo? A gente fazia as visitas e fazia esses convites, né? No Museu do Ceará, eu particularmente não fiz trabalho, mas assim, convivi e ouvi histórias, quando era educadora, de trabalhos maravilhosos que foram feitos sobre o entorno. Por exemplo, quando eu cheguei no Museu do Ceará, antes da minha experiência no museu, foi feito trabalhos com as prostitutas, né? Pela professora
Berenice Abreu, né, ela convidou para fazer curso dentro do museu, né? Então, é um trabalho social que foi convidado, né? Então, o museu é para todo mundo, entendeu? Então, de olho nessas pessoas aos redores ali do museu. Posso citar como exemplo este, né? Então, assim, do entorno eu fiz mais experiências pontuais. Por exemplo, quando eu fui educadora, coordenadora lá no MCC, a gente fez, durante a semana, acho de primavera de museu, algum desses eventos, ali no Poço da Draga, nós fomos fazer uma oficina de escutar, né, de escutar, né, a relação deles com o dragão do mar. E eles pontuaram de exposições, por exemplo, tinha as coisas que não tinha nada, que não chegavam para eles, por exemplo, mas tinha outros nos discursos que eles diziam que foram importantes, teve uma exposição que eles foram representados, né? Então, foi de um artista, não me recordo agora, que ele desenhou, fez o trabalho deles, escutou e etc. Então, eles se sentiram representados. Então, quando eles se sentem representados, aquilo lá tem uma significação, entendeu? Tive assim, essa escuta dessas vozes, né? Mas, pontualmente, assim, trabalhei assim, mais, né? Minha experiência foi mais como pesquisadora de uma escola de outro bairro vindo para o museu. E deixa eu ver, como nessas outras experiências, assim, não tive, assim, mas realmente, quem sabe eu ainda tenho uma oportunidade de fazer esse trabalho, né? Porque eu acabo trabalhando, né, na escola, em outras coisas, não sou uma funcionária do museu, a gente sabe, assim, trabalhamos lá como num período curto que termina, era só escola, museu, etc., né? Mas pude escutar dessas experiências, que é muito importante, né? Essa questão do social, dessa cidadania, entender como isso. Por exemplo, no Museu do Ceará, tinha um dia na semana que eu ficava além da recepção, né, que a gente fazia o rodízio. E as pessoas que passavam, eu ficava observando, elas se benziam, né, porque ela pensava que ali era uma igreja, não era nem sequer um museu, né. E quando entravam, essas pessoas mais simples, eu posso entrar? Gente, aquilo me doía, porque aquilo te constrange. Claro, esse lugar é seu, de todo mundo. Dizia só as normas, não pode pegar por isso, aquelas normas, né, de conservação que os museus têm, entendeu? E mesmo assim, quando uma dessas pessoas ia lá no Memorial Frei Tito, na outra exposição, e voltava, ela precisava de realmente, ela repetia. É como se aquela minha voz não tinha feito ouvido nela. Perguntar, eu posso subir? Claro, você pode subir. Está entendendo? Então, há um distanciamento, está entendendo? Claro que o museu não dá conta de fazer muitas coisas, né? Não são poucos funcionários e ver, mas quem está e escuta tem que começar a gente ouvir essas pessoas e trazer isso a ouvir. E acho que é isso que é o papel dos museus hoje, né? Dos museus, né, que estão trabalhando com essa nova perspectiva de uma museologia social, né? A gente sabe que em maio de 68, o grito era, vamos tocar fogo no Louvre, porque aquilo não representava, entendeu? Mas aí, graças a Deus, não tocaram fogo, porque esses museus servem para a gente pensar e refletir sobre isso. E um gesto parecido com esse, no Museu Maguta, os madeireiros, vamos tocar fogo no Museu Maguta, porque o Museu Maguta estava sendo feito pela comunidade, estava ali um museu que as pessoas da comunidade estão contando a sua história, e um gesto desse, né, diz tocar fogo no museu, né, os extremos. Então, a gente tem que cortar as histórias, e os museus comunitários estão, né, estão nessa perspectiva, né, nessas narrativas contra-hegemônicas. Gente, tem alguma coisa aí? Tem mais pergunta? Alguém quer me trazer? Só temos 10 minutos. Alguém quer me falar alguma experiência aí, ou dizer alguma coisa sobre algum exercício poético, compartilhar alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Boa tarde. Mas eu quero só agradecer. Eu sou a Fabiana, do Museu do Mangue. E a gente está muito feliz
de ver nossa foto aí. Gostaríamos de convidar todos para voltar ao museu. E como alguns aqui já sabem, muito felizes, porque agora, dia 23/12, a Lei 11.053 declarou o Museu do Mangue Patrimônio Histórico, Natural e Cultural de Fortaleza. Então, estão todos convidados para essa nova fase. Parabéns, muito obrigada. Inclusive, né, eu estou tendo uma experiência como professora temporária da UES. No semestre passado, eu dei a disciplina Ensino de Ciência, no curso de Pedagogia, e aí eu ia levar, né, eles fizeram uma experiência no planetário, fizeram uns escritos muito poéticos, bacanas sobre lá, e nós íamos no museu quando houve A pandemia. A pandemia, né? Então, o Museu do Mangue é um dos, né, dos que a gente tem essa, né, no caso, no ensino, claro, todas as disciplinas, mas no caso, está estritamente relacionado com as disciplinas que, no momento, né, me foi dada, né? Que e que a gente nunca esqueça que essa conquista, na verdade, é uma conquista de todo mundo que luta, né? Pelos museus, especificamente pelos museus ambientais, não é só o Museu do Mangue, é uma conquista e um reforço para todos nós. Se um conseguiu, nós outros também temos possibilidades de conseguir. Com certeza, com certeza. Foi uma vitória, né? De lutas, né? Porque vocês comecem em 91, pensar só 10 anos depois, né? O Museu do Mangue, né? O Rust, né? E a companheira dele, a Cineide. Eles estão, inclusive, aqui assistindo, os dois. Recentemente eu dei uma olhada, tem uma tese, não, acho que é uma dissertação orientada pela Raquel Crossal sobre o Museu do Mangue, né? Tem também um trabalho, não sei se é esse, mas tem um mestrado do professor Mirleno de Jesus. Isso, acho que foi esse que eu vi, que acaba a gente querendo saber também dos outros tipos de museus, né? Isso. Que eu geralmente estou mais focado no museu histórico, eu tive a experiência, e nos museus de arte. Isso é que é bom, essa junção, esse movimento, né? Pois eu vou desligar aqui, porque pode ter mais gente querendo falar. Muito obrigada. De nada. Boa tarde. Boa tarde, Graça. Eu sou Graça Timbó, faço parte do Ecomuseu de Maranguape, que você falou a experiência do trabalho do museu ligado à escola. Nós temos lá um trabalho que é exatamente a comunidade se retrata nesse museu e a escola trabalha e repassa para as pessoas que visitam toda a história, porque lá é uma comunidade que existe desde o período da escravidão. O conjunto arquitetônico foi construído ainda pelos escravos, e essa história, desde 2006, vem sendo trabalhada dessa forma. Existe o calendário cultural, onde a comunidade participa, narrando, através das crianças da escola, toda essa história, e vai se construindo a cada ano uma nova etapa. Inclusive, esse ano em Maranguape, existe a proposta do Plano Municipal de Educação de incluir no currículo a educação patrimonial. Eu vi, assim, em você uma forte força para a gente fazer esse trabalho juntos, viu? De repente, a gente dialogar sobre isso. Obrigada. Obrigada com a sua fala, parabéns. É muito importante, né, essa interlocução entre a escola e o museu, e a gente pensar, né, sobre os povos, né, que foram escravizados, e pensar como é que está chegando, né, ficar com esse olhar atento para os museus e para os livros didáticos, como é que está sendo construído, né, então, e muitas coisas que precisamos desconstruir, né. Durante muito tempo só tivemos uma visão de uma história única, são várias histórias, como essas histórias estão sendo narradas, então é muito importante esse trabalho educativo, né, a gente pensar um museu, porque mesmo dentro de um museu, né, dito tradicional, dentro de uma proposta educativa, emancipadora, libertadora, freiriana, a gente pode fazer um trabalho, né, educativo bacana e potente, né? Porque aí a gente vai desconstruindo muitas imagens que tem, né? E vamos positivar, né? Isso, a gente tem que pensar esse espaço.
e pensar essas ações educativas em espaço museu e escola. Você falou aí, Varrine, ele já visitou lá em 2012, ele esteve com a gente lá em Maranguape e nos acompanha, nos orienta. Então, Ai, que é bom, um parceiro realmente muito, muito forte na nossa iniciativa. Mesmo que nesse tempo bom. de pandemia, nós tivemos condições de realizar algumas as atividades, como tem lá o Festival do Feijão Verde, foi feito online e foi assim um sucesso. Graças a Deus a gente está conseguindo vencer esse período. Parabéns, tá difícil o momento, mas a gente vai caminhando, né, devagarzinho. Está encontrando alternativas. Obrigada, É, viu? Bom lhe ouvir. obrigada. Paula, tem alguma questão que eu não vi? Ou tem alguém, não sei se porque estamos quase no outro horário, né? Oi, Núbia. Tem mais Oi, alguém Núbia, tá aí? me ouvindo? Estou. Então, aqui no chat não tem mais nenhuma pergunta, não. Mas, assim, eu gostaria demais de agradecer tu ter aceito o convite. E, nossa, foram 2 horas muito ricas e Pois de é. muito aprendizado para todo mundo. Conheço o teu trabalho já há algum tempo e só quero te agradecer mesmo por tantas informações importantes que você trouxe para todos nós dos museus nessa tarde e te parabenizar por essas informações, por esse conhecimento que é tão importante para a gente. E dizer que foi muitíssimo bom. Assim, estou muito feliz mesmo com a sua oficina, com a sua fala. Eu já imaginaria que não seria diferente, né? Que seria muito. Não deu tempo para a E, gente fazer umas... pois é, eu sei que você é a mulher da performance, mas depois teremos a oportunidade de fazer presencial. Quando tudo isso passar, é uma ideia que nós temos é que esse projeto aconteça num formato maior, presencial. E certamente você estará lá conosco, se você aceitar, é claro. Vai ser um prazer estar perto de vocês, estar perto de pessoas que gostam de museu, que falam sobre o museu. A gente está aprendendo juntos, a gente faz tudo junto, somos sujeitos aprendentes. Sim, ontem eu estava conversando com a Eliane, inclusive, com a Eliane Magalhães, que também tem uma oficina nesse projeto, e eu dizia para ela, eu estava falando para ela, Eli, a gente vai aprender muito nessas oficinas, né? Porque são professores que têm bastante experiência, bastante conhecimento, e os participantes também são pessoas que têm suas experiências, que também têm seus conhecimentos, que têm suas histórias para contar referente aos espaços que trabalham ou que já trabalharam, e tudo isso é enriquecedor para a gente também, né? Eu só quero agradecer mesmo a você, a todos que participaram, e dizer que a nossa próxima fala vai ser a fala do Roberto Chaves, que vai falar sobre conservação de acervos, e também teremos muito que aprender sobre isso, né? E se você quiser colocar mais alguma coisa, acho que ainda tem alguns minutinhos. Não, só se alguém quiser falar mais alguma coisa, só agradecer a todo mundo que esteve aqui, muito obrigada para todos, e foi um prazer, né, estar aqui, não deu para a gente fazer tudo, porque 2 horas é muito corrido, né, a gente às vezes quer falar um monte de coisa e esquece umas coisas, vai outras, enfim, mas é assim mesmo, faz parte, né, tem outra oficina aí, já estamos no nosso horário, né, quero muito agradecer, né, a presença de todos, e você, Paula, enfim, Saulo, Amanda, todos que estão aqui. Pois então, acho que é isso, né? Obrigada a todos. E vamos ficar para a fala do Saulo, né, gente? Do Saulo não, do Roberto Chaves, que vai falar sobre conservação de acervos.